Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Bem, vamos continuar nossos estudos na apostila 3, capítulo 1, agora a segunda parte, onde vamos estudar um pouco mais sobre os cromossomos. Vamos lá? Estrutura dos cromossomos. Temos aqui uma imagem que representa um cromossomo duplicado, ok? Nós temos aqui duas partes superiores, chamadas de braços, ok? E duas inferiores, também chamadas de braços. Então, nós vemos aqui, ó, braço 1, ó, braço. Então, eu tenho aqui dois, esse aqui. E braço 1 aqui, outro aqui, ok? Essa região aqui estreitada entre os braços, né? Nós temos aqui, ó, essa região estreitada, ela é chamada de constricção primária. Então, a primeira região onde há esse estreitamento, chamada de centrômero. Esse é o nome que nós usamos habitualmente, o centrômero. Então, o centrômero vai como que dividir o cromossomo em dois braços superiores e dois braços inferiores. Também temos outras regiões estreitadas, né? Podem ser chamadas de constricção secundária. A pontinha é chamada de telômero, ok? E dois braços de forma longitudinal, na vertical, nós chamamos de, aqui, ó, essa parte que tá até destacada em roxo, toda essa parte aqui é chamada de cromátide, ok? Então, esse cromossomo tem duas cromátides, 4 braços, certo? Então, esses conceitos são muito importantes e você precisa gravar. Tipos de cromossomos. Os cromossomos classificam-se de acordo com a posição do centrômero. Então, observe aqui comigo. Quando o centrômero está no meio do cromossomo, ok? Os braços são praticamente do mesmo tamanho, nós falamos que esse cromossomo é metacêntrico. Quando o centrômero se desloca um pouco para cima no cromossomo, tornando dois braços menores, né? E dois braços um pouco mais alongados, aqui que a gente vê, nós falamos que esse cromossomo é submetacêntrico. Quando o centrômero se desloca mais para cima no cromossomo ainda, né? Onde nós temos aqui dois braços bem pequenos em relação aos inferiores, que são bem mais alongados, nós falamos que esse cromossomo chama-se acrocêntrico. E quando o centrômero está bem na pontinha do cromossomo, onde nós só temos dois braços bem longos, né, abaixo do centrômero, nós falamos que esse cromossomo é telocêntrico, ok? Na espécie humana, acontecem os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Nós não temos cromossomos telocêntricos, ok? Telômeros. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos, constituídas por sequências repetitivas de DNA, e estão envolvidos por diversas funções biológicas essenciais, como proteger os cromossomos. Então, observe aqui na imagem, os telômeros são essas regiões aqui, ó. Olha só, telômeros, ok? São as regiões de extremidade do cromossomo, tanto extremidades acima do centrômero como as extremidades abaixo do centrômero. Tudo bem? Para sintetizar, quer dizer, para fabricar o DNA dos telômeros, é necessária a enzima telomerase, produzida em quantidade suficiente apenas pelas células embrionárias. Por causa da redução progressiva da síntese da telomerase, ocorre o encurtamento dos telômeros à medida que a idade do indivíduo avança, ok? Por quê? Porque essa enzima, ela só é produzida por células embrionárias. Então,
Os telômeros, eles vão diminuindo de tamanho de acordo com a idade do indivíduo. Portanto, o tamanho do telômero está diretamente relacionado com o envelhecimento celular, pois quando são atingidos determinados limites de encurtamento, ocorre a morte celular. Ploidia. Ploidia é um termo que está relacionado ao número de cromossomos de uma espécie. Então vamos lá. O número de cromossomos ele é característico em cada espécie. Nos seres humanos está representado por células diploides, as quais são representadas pela sigla 2N e apresentam 2 cromossomos de cada tipo. Os cromossomos iguais em tamanho, forma e posição do centrômero são denominados homólogos. Essa informação é muito importante, tá? Na espécie humana, as células somáticas, ou seja, aquelas células que não são relacionadas com a reprodução, elas são diploides e normalmente elas têm 46 cromossomos ou 23 pares de homólogos, quer dizer, de cromossomos homólogos. Há 22 pares de cromossomos homólogos idênticos nos sexos masculino e feminino, que são chamados de autossomos. São iguais tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E um par de cromossomos sexuais, ou também eles podem ser chamados de alossomos, constituído diferentemente nos homens e nas mulheres. Nos homens, há um par de cromossomos sexuais do tipo X e Y, enquanto nas mulheres tem um par de cromossomos sexuais X. As células haploides, representadas pela sigla N, apresentam um cromossomo de cada tipo. Os gametas, ou as células reprodutivas, são haploides. Portanto, não há pares de cromossomos homólogos nos gametas. Na espécie humana, o espermatozoide tem 22 autossomos e um cromossomo sexual, que pode ser o X ou o Y. O óvulo tem 22 autossomos e um cromossomo sexual X. Então, numa fecundação, quem determina o sexo do bebê, né, do embrião, sempre será o homem. Por quê? Porque ele tem 2 tipos de cromossomos sexuais diferentes, né? Ele tem o X ou ele tem o Y no seu espermatozoide. A mulher, ela somente tem o cromossomo sexual X, ok? Aqui nós vemos a representação dos cromossomos, tanto no homem quanto na mulher. Então, 46 é o número total de cromossomos. X e Y no homem, cromossomos sexuais. Mulher, X e X, também cromossomos sexuais. Pessoal, atenção nas próximas informações. Eu peço que vocês anotem essas informações na apostila, em algum lugar ali da apostila, né, nas páginas que estamos estudando, pode ser lá na página 9, no assunto ploidia. Arranja um cantinho ali e anota, ou anota no seu caderno, ok? São informações muito importantes que você não pode esquecer. Células diploides são células com o número total de cromossomos da espécie. Por exemplo, do ser humano. Célula diploide do ser humano, representada por 2N, tem sempre 46 cromossomos, uma célula normal, ok? São células que fazem parte do organismo, exceto os gametas, tá? Células haploides são células com a metade do número total de cromossomos da espécie. No ser humano, a célula haploide, a célula N, ela tem 23 cromossomos. São os gametas. Na mulher, os óvulos e no homem, os espermatozoides, ok? Cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos típicos de cada espécie, com suas características de número, de tamanho e forma. Nós temos aqui exemplos, né, de cariótipos. Drosophila melanogaster é aquela mosquinha bem pequenininha que fica nas frutas quando elas estão maduras. A drosófila tem 8 cromossomos apenas. Equus cabalus, o cavalo, 64 cromossomos. Ratos é o rato branco,
42 cromossomos. Macaca mulata, macaco rezo, né, uma espécie de macaco, tem 42 cromossomos. O cariótipo humano, como uma ilustração, uma imagem aqui mostrando para vocês, né? O cariótipo humano feminino e o masculino. Qual é a diferença entre eles? Por que eles estão aqui separados? A diferença se dá, como nós já conversamos sobre isso, nos cromossomos sexuais. Então, no cariótipo feminino, nós temos aqui, ó, o par sexual XX. Então, tá aqui os cromossomos, eles são iguais, ok? E no cariótipo humano masculino, nós temos os cromossomos X e Y. Então, são esses cromossomos que diferenciam um cariótipo feminino de um cariótipo masculino. Genoma. O genoma representa um lote N, um lote haploide de cromossomos. As células somáticas contêm 2 genomas, um com cromossomos de origem paterna e outro com cromossomos de origem materna, enquanto os gametas têm somente um genoma. Também pode ser chamado genoma o conjunto de moléculas de DNA de uma espécie que compreende todos os seus genes. Então é isso aí, meu querido aluno. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Faça as atividades propostas lá no material de apoio, é muito importante para uma boa assimilação desse conteúdo e tenha uma excelente semana. Deus o abençoe, Deus o proteja e a toda a sua família também. Abraço, até mais.